Boa noite, boa tarde, bom dia para você, para sua família. Estou passando por aqui para deixar com vocês uma meditação na palavra de Deus, que é o versículo 8 do capítulo 1 de Gálatas, que diz: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um outro evangelho, diferente daquele que lhe pregamos, que seja amaldiçoado. Essa versão é da Nova Versão Internacional da Bíblia. E eu quero dar o título para esta reflexão: Templo do outro evangelho. Templos do outro evangelho. A perversão do evangelho produz derivações de cópias manchadas que corrompem com o caráter das pessoas. Derivações imprestáveis para o processo de uma vida de integridade. Produções corrompidas corrompem e induzem as pessoas a erros grosseiros. Vale a pena você pensar nesse outro evangelho que o apóstolo Paulo está falando, e que existem muitos templos que estão pregando esse outro evangelho. O outro evangelho, com as suas filiais, ocorre quando Cristo deixa de ser a chave hermenêutica. E quando isso acontece, a essência do evangelho se vai e tudo se transforma em antropocentrismo. Ao invés de cristocentrismo, tudo gira em torno do homem. Por isso temos diferentes fontes de águas contaminadas em nossa sociedade. A essência, ou melhor, a ausência da exegese, ou o mau uso dela, perverte o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Há um evangelho com múltiplos desdobramentos, circulando no território brasileiro, afinado com a intensa busca de bens materiais, visibilidade, busca de felicidade e fama, afrontando a radicalidade do Evangelho de Jesus Cristo, conformando-se com o materialismo e reduzindo a vida no aqui e agora, tudo no aqui e agora, sem a dimensão da transcendência e da vida no porvir, com pessoas, multidões escondidas nos templos, cheias de títulos e hierarquias, orgulho e autoritarismo. Eu estou falando especialmente daqueles e daquelas que dirigem esses templos, que são donos desses ministérios. Eu acredito que o texto bíblico
de Mateus 13, 24 a 30, Jesus contou-nos uma parábola que ele fala que um homem bom durante o dia semeou o trigo, mas que no decorrer da noite o homem mau foi lá e semeou o joio, e ambos cresceram, e eles são parecidos, mas são diferentes. E alguém se ofereceu para arrancar o joio, mas Jesus disse: não deixai-o crescer, para que no último dia os anjos de Deus possam arrancá-lo. Só os anjos podem fazer esse trabalho. Os oponentes do Evangelho estão no meio da cristandade. A maior guerra contra o Evangelho não é comunismo, não são ideologias seculares. A maior luta do Evangelho existe contra as pessoas que estão espalhadas no meio da cristandade, promovendo confusão e escândalos, enfraquecendo a fé e desviando pessoas do caminho da justiça de modo calculado, frio e indiferente. São piores do que os demônios, porque a Bíblia diz que os demônios creem e temem. Eles não sentem culpa, não sentem dó de ninguém pelas suas más obras. São agentes dos demônios para enganar as pessoas, geralmente desprotegidas, geralmente carentes da graça de Deus. Em nossos dias, o outro evangelho, que não é evangelho, tem inúmeras fontes e ramificações, buscando atender diferentes interessados do mercado de consumidores de bens e serviços religiosos. O mercado da fé funciona baseado na lei da oferta e da procura. E desse modo, o Evangelho de Jesus Cristo é diluído, por exemplo, pela teologia da prosperidade, que age de mãos dadas ao neoliberalismo com as promessas de prosperidade. Por conseguinte, com a obtenção imediata de consumismo, prazer, felicidade, sucesso e poder. Os mercenários da fé aguçam a vaidade e as necessidades das pessoas, como se o ter fosse mais importante do que o ser. E para o ter, valem muitos sacrifícios, como a doação de dinheiro, inúmeras campanhas, retiros espirituais, aquisição de objetos do ministério tal, fidelização, valem participação de congressos em hotéis, turismo em Israel, concentrações de fé, marcha para Jesus. Enfim, a lista é grande dos sacrifícios, tudo planejado para a aquisição do lucro, com animadores de auditórios, musicalidade doentia e culto à personalidade, como ocorria no comunismo, no fascismo e no nazismo. Quem se destaca nessas aglomerações
são personalidades narcisistas, são ambientes altamente tóxicos, que é o outro evangelho, porque o verdadeiro evangelho foi desidratado. A boa notícia de salvação foi corrompida. A porta ficou larga para o sincretismo e as heresias. O que importa para os fraudulentos, avarentos, pregadores, é a quantidade de pessoas e os resultados financeiros. O que importa é a multiplicação de bens em nome da família, com o acobertamento da política partidária. Por isso, Paulo disse que devem ser considerados anátemas, que quer dizer amaldiçoados, reprovados, excomungados. Meus queridos e queridas, trigo e joio confunde, como os segmentos que estão pregando o evangelho que é um simulacro. Neles há shows, repetições, mantras, são reuniões demoradas que acabam virando momentos de transe, de devaneios. E a palavra de Deus nos recomenda, nos orienta de que o próprio Satanás pode se transformar em anjo de luz e se envolver no meio da reunião dos seguidores de Jesus Cristo. E isso aparece de uma maneira muito nítida em Jó, capítulo 1, quando os filhos de Deus foram adorar, e diz lá que Satanás também foi no meio deles. Em ambientes com mentes cansadas, ansiosas, estressadas, em reuniões prolongadas, essas pessoas se tornam vulneráveis e terreno fértil para a semeadura de sementes geneticamente modificadas dos ministérios que defendem, que pregam o outro evangelho em templos cheios de encantamentos, de promessas, de previsões do futuro, sedução dos seus proprietários e muito dinheiro. Mas o outro evangelho não tem cruz, não tem Cristo, não tem graça, não tem o temor de Deus. E sem o temor, inventam revelações, visões, profecias, fazem prognósticos e diagnósticos falsos, plantam culpas, criam ambientes psicológicos doentios para esvaziarem as carteiras das pessoas necessitadas de salvação que ali estão. Dá para pensar e refletir muito nessa situação do outro evangelho. Vale registrar que um bando desse evangelho maquiado, um bando desses pregadores, está comprometida com o poder dominante num jogo de trocas, como subservientes e como ferramentas de controle dos pobres, abrindo mão da crítica e do fervor profético. Por isso são irrelevantes para a transformação social e espiritual da sociedade, pregando qualquer coisa como se evangelho fosse. Por isso também é que a igreja brasileira está rachada, dividida,
com guerras internas, com racismo, machismo, homofobia, suicídio e tantas outras coisas más procedentes das trevas. Sim, meus queridos e queridas, o outro evangelho, com as suas diferentes colorações, repete promessas que não estão nas Escrituras e determina que Deus as cumpra, como se Deus fosse obrigado a responder favoravelmente às suas pirraças e espernear. É isso que o outro evangelho está ensinando. É isso que ensina a confissão positiva, eliminando o senhorio de Jesus Cristo. Nessas diversas correntes do outro evangelho, conversão virou adesão, discípulo virou membro, pastor se transformou em empresário, político e rico. Não é mais fidelidade a Jesus Cristo, é fidelidade e submissão aos donos dos ministérios, ministérios das injustiças. Não é mais fé, é pensamento positivo. O espírito de religiosidade substituiu a obediência a Cristo Jesus. O outro evangelho se caracteriza também pela exclusão, pela perseguição, ameaças ocultas e veladas, cancelamentos, eliminação dos que pensam e vivem de modo diferente, em desacordo com as suas leis, em desacordo com a missão do ministério ou da igreja, dos valores, das tradições, como estava ocorrendo com os crentes da Galácia. Por isso, os consumidores dessas perversões do verdadeiro evangelho são chamados e amaldiçoados. Os pregadores, os anunciadores dessas perversões são chamados e amaldiçoados. Eles corrompem deliberadamente a sã doutrina e enganam as pessoas para extorquir-lhes dinheiro, como com a prática abominável que ocorria lá na Inquisição, tão longe daqui, com o Deus Mamon. Hoje nós vivemos nesses tempos do outro evangelho como se estivéssemos na Inquisição. Os pregadores milionários do Brasil anunciam Mamon 24 horas do dia. Vivem no luxo, enquanto a maioria dos seus seguidores passa fome, está desempregada, sem escola, sem hospitais, e muitos são obrigados a morarem nas ruas. Nós precisamos nos livrar do outro evangelho, andar de maneira vigilante, andar de maneira de acordo com o evangelho de Jesus Cristo. Eu espero que você possa refletir e meditar nestas questões que eu considero que são muito sérias mesmo. Deus te abençoe, Deus te fortaleça, agora e sempre. Muito obrigado.